Neste vídeo eu vou explicar uma dúvida que surgiu nos comentários a respeito de como proceder para a gente tornar os objetos estáticos a partir de um ponto de animação usando o Readbody. Eu vou usar a versão 3.2.2 e temos aqui 4 objetos. Esse objeto de baixo eu vou dar para ele aqui uma física com a condição Readbody passivo, ele vai ser um obstáculo. Como ele é um plano, eu vou usar aqui no shape dele, que é o formato, a condição mesh. Ele vai obedecer essa malha que está aqui. Agora eu vou selecionar o objeto cúbico, vou jogar nele uma física de ação e vou dar o formato para esse objeto cúbico, para ele ter um comportamento de um cubo caindo. A mesma coisa eu vou fazer com a esfera, Readbody, vou deixá-lo como ativo. Em shape eu vou usar o formato esférico. E por último eu vou usar a macaquinha Suzanne, como ele tem um formato totalmente diferenciado, eu mantenho como ativo e vou deixá-lo com o formato Convex Hull. Agora, se eu der um player, vocês vão ver que os objetos têm animação, caem e criam impacto aí na área. A dúvida era a seguinte: como é que eu consigo fazer um procedimento durante essa etapa de animação aqui para tornar os objetos estáticos na animação? Exemplo, eu quero correr aqui a barra, já que eu já fiz a primeira simulação, ó. Vocês vão ver que o objeto começa a cair com o efeito. Então, se eu quiser fixar os objetos, tornando-os parados a partir desse ponto, eu poderia vir aqui na opção de Modify, e vocês vão ver que eu não tenho nenhum modificador aplicado nessa função. A dúvida é essa: como é que eu faço para tornar esses objetos nessa posição que eu desejo no instante da animação? É bem simples. Vocês vão selecionar os 3 objetos da simulação. Eu vou usar o Shift aqui, o botão esquerdo, seleciono os 3 de cima. Nessa posição aqui, que é o frame 16, com o cursor na área, eu vou usar o atalho Ctrl A. E eu uso essa opção aqui chamada Visual Transform. Quando eu clico aqui, eu torno fixo a posição dos objetos nas condições que eles estão. Então, se eu venho aqui agora na física e desabilito o Readbody de um, do outro e do terceiro, veja que nenhum dos 3 tem, eles ficaram justamente estáticos a partir daquele ponto da animação que eu gerei. Então, tanto faz vocês virem aqui ou movimentarem, os objetos estão parados aí na área a partir da simulação que eu gerei aí com o Readbody. Então é uma dúvida que é bem curiosa, mas que eu achei interessante. Eu queria mostrar a vocês como é que a gente pode fazer esse tipo de efeito, tornando estático. Lembra a vocês que quem quiser fazer simulação de animação estática durante o período da animação, existe aqui nessa guia, ó, essa opção Scene Proper, onde vocês têm o Readbody World. Se vocês clicarem aqui, na configuração de setting, vocês vão ver que existe a velocidade com o fator em 1. Então, quando a gente aplica o Readbody, a velocidade com que os objetos vão cair, podem cair nessa velocidade determinada aqui em 1. Se eu deixar em 0, os objetos ficam parados. Então eu posso simular, por exemplo, um trecho em que o objeto comece a cair e em determinado trecho ele fique parado, criando chaves de animações a partir do Speed. Vamos fazer aqui um exemplo bem simples. Eu vou selecionar a esfera aqui em cima e vou aplicar em cada objeto, ó, a animação. Vou selecionar, gero nele a física Readbody Active. Vamos lá novamente utilizar aqui o Sphere. Na caixa Readbody com o formato Box e o nosso objeto aqui com o formato Convex Hull. Pronto, agora os 3 objetos vão cair, vão gerar uma simulação. Então, durante um trecho aqui, ó, eu quero que da posição 1 até essa posição aqui, eu tenha a animação sendo apresentada. Então, o que é que eu faço? Aqui no frame 3, no Scene Properties, na caixa de velocidade, eu clico em 1. Eu vou andar um frame, que é o frame 14, vou zerar, clicar aqui para ele ficar nesse ponto, sem movimento, até o frame 40. Clico novamente, ele vai ficar estático ó, nesse trecho aqui que vocês estão vendo essa tarjinha amarela. No frame 41, eu quero que ele comece a fazer novamente a animação aí
dos objetos. Uma velocidade aqui que eu posso deixar 1 e clicar novamente. Então, se eu vier para dar a animação, olha que o objeto fica, depois ele cai. Ele dá aquela paradinha baseada nesse trecho aqui que eu resumi o processo. Então fica aí a ideia para que vocês possam utilizar o Readbody com alguns efeitos interessantes durante o procedimento.